Senhores, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicita a nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 3 dias do mês de março do ano de 2020, na sala das comissões do deputado Solon Amaral, às 14 horas, sob a presença do novo deputado Humberto Aidar, a presença dos deputados Leda Borges, Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Henrique Arantes, Major Araújo, Vinícius Cirqueira, Virmontes Cruvinel, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, Lucas Calil, delegado Humberto Teófilo, Tiago Bernaz, realizou-se referida reunião. Abertos trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu o processo número 1154/20, 1140/20, ao deputado Virmontes Cruvinel, ao deputado Henrique Arantes, processo 1163/20, 1139/20, ao deputado Vinícius Cirqueira, processo 1053/19, 1137/19, ao deputado Diego Sorgato, processos 1111/20, 1138/20, à deputada Leda Borges, processo 1162/19, 1133/20, ao deputado Antônio Gomes, processo 1156/20, 1145/20, ao deputado delegado Humberto Teófilo, processos 1155/20, 1144/20, ao deputado Major Araújo, processo 1153/20. O presidente considerou oportuno o momento para devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres pela manutenção do veto os processos de número 4384/19, 6207/19, submetido à discussão e votação, separadamente foram aprovados. Foi devolvido à mesa devidamente relatado com parecer favorável a matéria de número 7394/19, submetida à discussão e votação, foi aprovada. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres contrários os processos 5298/19, 6177/19, submetido à discussão e votação, separadamente foram aprovados. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres de apensamento os processos 6911/19, 7204/19, pela diligência, submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Pela ordem, o deputado Humberto Teófilo devolveu o processo número 5171/19 com voto em separado de sua autoria pela rejeição da matéria. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. O voto separado apresentado foi rejeitado. Colocado o parecer do relator favorável à matéria, foi o mesmo aprovado. Pela ordem, o deputado Vinícius Cirqueira devolveu o processo de 4566/19 com voto separado de sua autoria pela rejeição da matéria. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. O presidente concedeu vista dos processos 7252/19, 3727/19 ao deputado Humberto Teófilo, ao deputado Bruno Peixoto, dos processos 67077/19, 7288/19, todos pelo prazo regimental. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Encerrado. Deputados concordar, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 6259, trata-se de um veto. Governadoria do Estado veta integralmente autor de lei complementar número 03, de 12 de setembro de 2019. Essa é uma matéria do Ministério Público do Estado de Goiás. O deputado Lucas Calil, relator pela rejeição do veto, solicitaram vista Henrique Arantes, Carlos Cabral, Virmontes Cruvinel, Antônio Gomide, Thales Barreto, Hélio de Souza, Lucas Calil, delegado Humberto Teófilo, Cairo Salim, Tiago Bernaz. Ninguém se manifestou no pedido de vista. Está em discussão. Solicito vistas apenas para anexar o meu voto, que também será pela derrubada do veto com as razões técnicas. Ok, então. Vista ao líder do governo. 6264, Lucas Calil. Estabelece no Estado de Goiás redução da alíquota do imposto sobre transmissão, causa mortes e doação e TCMD, no caso de único imóvel a ser transferido à pessoa com necessidades especiais elencadas nesta lei. Álvaro Guimarães, relator pela diligência da Secretaria de Economia de Goiás, delegado Humberto, não se manifestou, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem.
aprovado. 7207. Leda Borges dispõe sobre a transparência dos registros da área da segurança pública e da outras providências. Álvaro Guimarães, pela aprovação. Visto o deputado Carlos Cabral, não se manifestou, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 7488, Gustavo Seba, estabelece obrigações aos estabelecimentos comerciais do ramo alimentação e às pessoas jurídicas responsáveis por aplicativos de entrega de alimentos. Delegado Humberto Teófilo, pela aprovação. Vista Carlos Cabral e Carlos Salim, sem manifestação, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a aprovação da matéria. Permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5381, Charles Bento, institui o Código de Defesa do Empreendedor, estabelece normas para a expedição de atos públicos de liberação das atividades econômicas, dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório e da outras providências. Carlos Cabral, pela aprovação da matéria, vista o delegado Humberto e Caio Salim, sem manifestação. Tem um voto em separado, deputado Humberto Teófilo, favorável à matéria, com emenda modificativa, está em discussão. Vistas. Vista ao líder do governo. 6769, Diego Sorgato, dispõe sobre a proibição dos estabelecimentos que especifica de cobrar mais de um ingresso nos casos em que, por necessidade especial ou deficiência, o espectador necessite ocupar mais de um assento. Virmontes Cruvinel, relator pela aprovação. Vista ao deputado Carlos Salim, sem manifestação, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 6004. Bruno Peixoto, estabelece que as escolas públicas disponibilizem cadeiras em locais determinados aos portadores de TDAH ou dislexia. Deputado Henrique Arantes, relator pela diligência ao Conselho Estadual de Educação, aprovada a diligência, relatório conclusivo, deputado Henrique, pela aprovação da matéria, está em discussão, é encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 7580, Lissauer Vieira, dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de irrigação de energia em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento no âmbito do Estado de Goiás, da outras providências. Vinícius Cirqueira, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 7695, Bruno Peixoto, institui a política estadual da universalização das bibliotecas nos estabelecimentos sendo público. Vinícius Siqueira, pela aprovação da matéria, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Paulo Trabalho, 7858, dispõe sobre a inclusão do tema Educação Moral e Cívica como conteúdo transversal no currículo das redes públicas e privadas de ensino do Estado de Goiás. Leda Borges, relator pela diligência ao Conselho Estadual de Educação, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Deputados concordar, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado com voto contrário, deputado Carlos Cabral. 7612. Vinícius Siqueira. Acrescenta a linha 1 ao parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás. Vista também. Distribuído à deputada Leda Borges pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista o delegado Humberto e Carlos Cabral. 7033, delegado Humberto Teófilo, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de mangueiras transparentes nas bombas de combustíveis. Leda Borges, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista ao deputado Bruno Peixoto, 7866. Leda Borges, dispõe sobre vedação de contratação de serviço de publicidade e propaganda quando o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro seja superior ao total das receitas estimadas para o próximo período. Humberto Teófilo, pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista a Carlos Cabral e Bruno Peixoto. Põe som para o Carlos Cabral aí, fazendo favor. Coloca o som. 7770.
102, Gustavo Seba, concede título de cidadão goiano que especifica a Michel Richard Delgado de Oliveira. Humberto Teófilo, pela aprovação da matéria, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 947. Vamos entrar aqui. 0947, deputado Diego Sorgato e outros, concede título de cidadania que especifica Júlio Pina Neto. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordar, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente. Só para devolver aqui um voto em separado na matéria do ilustre deputado Wilde Cambão, de final número 7291. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero convidar aqui o nosso amigo, doutor Ayrton Flávio Vec, procurador-geral de Justiça, e o doutor Ciro Terra, que é subprocurador-geral de Justiça, para assuntos administrativos, que possam sentar aqui ao nosso lado. Sejam sempre bem-vindos à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Puxa uma cadeira aí. Aí. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputada Leda. Para devolver um projeto do deputado Virmões Cruvinel, devidamente relatado, 3952. Processo 0949, Gustavo Seba, concede título de cidadão goiano Antônio Elide Oliveira. Distribuído ao deputado Virmondes Cruvinel. Relator pela aprovação da matéria, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 6299, Paulo César Martins. Dispõe sobre a implantação do prontuário eletrônico do paciente nos serviços públicos de saúde no âmbito do Estado de Goiás. Distribuído à deputada Leda Borges, relator pela diligência ao Conselho Estadual de Saúde. Está em discussão. Vista ao delegado Humberto. 77, pela ordem, vista a Vossa Excelência? Vista e pela ordem, por favor. Ok. Questão de ordem, Vossa Excelência. Só para também devolver aqui em tempo um projeto de emenda constitucional do nobre deputado Antônio Gomide, na qual ele pediu a sessão anterior para que nós possamos colocar na pauta. Foi um pedido do deputado e também já apresentando aqui o relatório favorável à matéria. Muito obrigado, senhor presidente. 7768, delegado Eduardo Prado, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário no Estado de Goiás para conceder isenção do imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA às pessoas portadoras de xeroderma pigmentoso. Humberto Teófilo, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista ao líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Palavra, presidente. Vossa Excelência, deputado Antônio Gomide. Apenas vou devolver 2 processos relatados com relação ao veto do governador do Estado de Goiás, um do deputado Bruno Peixoto e outro do deputado Diego Sorgato. Obrigado, deputado Antônio Gomide. 5796, deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre a garantia de possibilidade da presença de acompanhante do sexo feminino às pacientes em realização de exame ginecológico. Antônio Gomide, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Presidente, pela ordem. Vossa Excelência. Só o senhor anunciar o próximo aí para a gente tentar localizar aqui, porque já a sequência do senhor já não está condizente com a pauta aqui. Só para o senhor falar o nome do próximo e deixar a gente localizar, porque agora se perdeu aqui. 6088, porque eu confio na pilha que eles colocam aqui ao meu lado, né? Então, é que na pauta que nós recebemos... Segundo a assessoria, está tudo em ordem. 6088. Na pauta que nós recebemos, senhor presidente, terminou no 7768, que era do Eduardo Prado, era o último. Aí agora começam os pareceres contrários já. Aqui, ó, o último que o senhor penúltimo que o senhor votou, agora não, ainda os não. Contrários. O 6088 é pela aprovação, 3956 também. Não está na pauta? Não está. Não está, senhor presidente. Obrigado. Senhores, na sessão passada, atendendo aqui a solicitação do deputado Antônio Gomide, ele pediu
que pudéssemos trazer aqui a pauta o processo 1477, uma emenda constitucional que altera o artigo 96 da Constituição do Estado de Goiás. Como prometemos, deputado Antônio Gomide, aqui está, e o relatório é pela aprovação da emenda constitucional apresentada pelo deputado Antônio Gomide. Eu coloco em discussão. Por favor, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Eu Alilo. gostaria de pedir ao deputado Antônio Gomide, autor da matéria, para nos elucidar, por favor. Deputado Antônio Gomide, Vossa Excelência. O entendimento nosso, essa é uma... Presidente, essa matéria, esse projeto de emenda constitucional, ela versa sobre a possibilidade, como já tem em alguns municípios, como tem em alguns estados, o pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado, dentro do último mês trabalhado. É assim que funciona. Nós temos agora, já no mês de dezembro, do governador Ronaldo Caiado, no mês de janeiro, o pagamento dentro do mês trabalhado, como uma das políticas corretas de você chegar para o servidor e dizer, olha, trabalhou no último dia, você vai receber. Nós tivemos a oportunidade em Anápolis, como prefeito, desde o primeiro mês, instituir e conseguimos fazer em 5 anos seguidos, sem atrasar uma folha. Tudo dentro do mês trabalhado, 5 anos. Essa é uma grande política para o Estado, uma oportunidade, uma vez que o governador já está pagando dentro do mês trabalhado. Mas se coloca isso como emenda constitucional, se isso está na Constituição, não é uma política mais, é uma política que favorece o servidor. E não é para o A nem para o B. É uma política de Estado onde vem a valorizar o servidor, porque nós tivemos em 2019 vários reveses aqui em relação à Constituição, ao Estatuto do Servidor. Por que não, nesse momento, nós darmos um voto, um crédito, no sentido de que a Secretaria de Economia vai fazer com que a gente possa garantir ao servidor o pagamento, o recebimento dentro do mês trabalhado. Então, gostaria de pedir ao líder do governo que tivesse a compreensão, porque essa foi uma das questões que nós debatemos, inclusive, em campanha. E quando a secretária esteve aqui, ela disse, olha, acertou a questão da economia, nós vamos pagar dentro do mês trabalhado. Ela disse isso aqui, porque isso aqui é uma política nossa. Acertou, já começou a pagar. Por que não colocarmos isso como emenda constitucional? Então, por isso, nós estamos aqui solicitando para que a gente possa colocar na Constituição a obrigatoriedade dentro daquilo que é possível no governo, o que já é feito. Ou seja, orçamento, gestão, planejamento, quem faz é o executivo. Agora, se nós não tivermos uma legislação para que possa ordenar isso, vai ficar à mercê. Um paga dia 10, outro paga dia 15, outro paga dia 20, como se isso não fosse uma política para o servidor. Então, gostaria de pedir uma compreensão do senhor para que a gente pudesse aprovar aqui na comissão, até porque aqui é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Deputado Gomide, me concede uma parte, por gentileza? Aqui, o seu lado esquerdo. Henrique. Deputado, eu escutei o pronunciamento de Vossa Excelência e achei interessante colocar normativa, né? Hoje mesmo, pela legislação, se não me engano, o poder público ele é obrigado a pagar até o 5º dia útil depois do mês trabalhado. E tipo a iniciativa privada. A gente colocando dentro do mês trabalhado, como seria caso o governo não cumpra com a determinação? Haveria algum tipo de tolerância? Ou o governo já cometeria um crime de responsabilidade? Como seria caso isso não acontecesse? Tá? Com a punição prevista? Deputado, só para a gente entender. A iniciativa privada, a Constituição Federal diz, olha, até o 5º dia útil, né, do mês. Então, qual é a pena quando não se paga? Pode ter sanção, alguém possa entrar com recurso, ou seja, não tem nada tão rigoroso. Agora, à medida que nós temos para o governo do Estado, o servidor estadual, a oportunidade de colocar isso na legislação estadual, nós estamos amarrando para facilitar até a cobrança do próprio servidor, que hora que ele vai receber. Para não chegar no momento eleitoral e dizer, não,
está apertado, nós vamos começar a pagar até o dia 15, aí começa com as parcelas. Até o dia 15, 3 mil. Até, quer dizer, como se isso fosse legal. Né? Então, à medida que você coloca uma data, você consegue melhorar e facilitar esse tipo de recebimento. Tem a palavra o líder do governo, Bruno Peixoto. Deputado Antônio Gomide, eu compreendo a sua fala, entendo que seja pertinente, porém nós estamos vivendo um momento financeiro do Estado que é um momento temeroso. Nós estamos com uma liminar para que prorrogue os pagamentos com as dívidas da União. Compreendo e entendo. Acho até que nós podemos melhorar o seu projeto colocando um prazo para a aplicabilidade dele, não que seja de imediato. A exemplo do que foi a alteração 55. Acho que nós podemos colocar um prazo. Hoje nós não temos condições. Se me permite, vou pedir vistas e a gente discutir essa questão do prazo. Eu acho que a gente colocar 24 meses para aplicabilidade, a gente dá uma elasticidade nisso. Eu acho que é um projeto bom, acho que é um projeto que tem que ser de governo, é um projeto de Estado. Concordo em toda a sua fala. Então, se me permite, vou pedir vistas e podemos juntos preparar o prazo para a aplicabilidade dela. Pode ser assim? Então, solicito vistas da PEC. Esse é do Ministério Público. Senhor presidente. Vossa Excelência, deputada Leda. Eu estou muito curiosa para saber acerca da distribuição do processo 1136, de autoria do deputado Lissau Vieira, foi distribuído a quem? Qual o processo? 1136. Deputado Carlos Cabral, então. Senhor presidente. E aí eu gostaria, mesmo que já terminou a discussão, porque o líder do governo, ele pediu vista do projeto do deputado Antônio Gomide, mas eu quero dizer que sou favorável, Antônio, deputado, você que foi prefeito como eu pagava na última sexta-feira do mês, durante 4 anos que fui prefeita. Então, há possibilidade, sim. E segundo o deputado Bruno, nosso líder, a crise se avança. O Brasil perdeu no seu crescimento este ano de novo, 1,1% apenas de crescimento, vergonhoso, o pior dos 3 anos. O Goiás, a mesma coisa. Então, se for esperar essa obrigação, quando tiver caixa, são prioridades. E também não pode ficar preso, na minha opinião, nobre colega, a questão de jogar uma dívida de barriga para frente. Essa dívida um dia vai ter que ser paga, ela só está sendo protelada. Então, também não é a solução protelar dívida mais. Né? Nós já estamos no 2º ano em que o superávit do Estado foi mais de 8 bilhões de reais. Então, tem que haver uma prioridade. E esta casa, derrubou o veto acerca de servidores da casa, do Ministério Público e do Judiciário acerca da reforma. Então, não tem tanto problema assim. Né? Nós estamos aqui, seria uma forma de minimizar para os servidores a questão que nós votamos ontem, aprovando esse projeto de lei. Pelo menos dentro da sua constitucionalidade e juridicidade, que esta comissão analisa isso. Ele não é nem constitucional, nem antijurídico. Ele pode chegar ao plenário aprovado por esta comissão, para lá sim haver discussões maiores, mas é o mínimo que o poder público tem que fazer, é garantir o pagamento dentro do mês trabalhado para os seus servidores. É o mínimo. Isso é uma questão de prioridade. Obrigado, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Hélio Souza. Senhor presidente, quero devolver à mesa diretora e pedir que
e pedir que, com a aquiescência do plenário, colocasse em pauta ainda nessa tarde um projeto de lei de interesse, um veto de interesse do deputado Amaury e dos pequenos produtores do estado de Goiás. Então, eu gostaria de ter de Vossa Excelência essa sensibilidade para que, quem sabe, nessa tarde a gente possa, então, tramitar aqui nesta comissão e decidir sobre a questão do GTA, Guia de Transporte Animal, que, com certeza, penalizou milhares de pequenos produtores em Goiás, somente os pecuaristas. Senhores, Tentar colocar aí. Peço que Conselheiro, a gente possa evitar as conversas aí para que os deputados que estão fazendo uso da palavra possam ser ouvidos. Conselheiro, uma parte. Conselheiro. Tem a palavra primeiro o deputado Amaury. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Deputado Bruno Peixoto, alguns deputados de oposição dessa casa alteram o discurso de acordo com a necessidade deles ou com a visão deles. Eu vi deputado bater no governo do estado porque o governo não pagou a folha de janeiro. E quando eu disse que a obrigação de se pagar a folha de janeiro, não, de dezembro de 2018, que a obrigação era do ex-governo, que o ex-governo tinha até o dia 10 para se pagar a folha de janeiro. E que a obrigação, então, passava a ser do Ronaldo Caiado. Agora mudaram o discurso. Quando é para bater, que tem que pagar até a quarta semana, que tem que pagar dentro do mês. Então, se o discurso da oposição aqui muda de acordo com a necessidade. Quando é para atacar o governo Ronaldo Caiado, tem que pagar dentro do mês. Mas quando é para defender o ex-governo, poderia pagar até o dia 10. Eu fui prefeito, a obrigação de se pagar a folha é dentro do mês, que seja Marconi Perillo, que seja José Wellington ou que seja Ronaldo Caiado. Não existe essa conversa fiada. O prazo pode ser estendido, é claro, até o 5º dia útil do mês. Mas é obrigação, principalmente de final de um governo, de entregar a folha de dezembro, quando vai se entregar o governo, paga. Então, um discurso furado esse da oposição. Eu quero aqui agradecer o deputado Dr. Hélio, que devolveu esse projeto, que é extremamente importante aos produtores rurais. Eu queria pedir para que estendesse o meu prazo, só 30 segundos, presidente. Sim. É extremamente importante, senhor presidente. Esse projeto é uma emenda a uma PEC que eu fiz, que nós fizemos, aonde dá remissão a 350 mil produtores rurais que foram multados pela gestão passada de uma forma inconsequente e irresponsável. Alguns produtores foram multados por um simples GTA e não fizeram de má fé em até R$500 milhão. Isso é vergonhoso, porque o governo passado queria arrecadar de qualquer forma possível. O governador vetou por algumas necessidades jurídicas, mas eu queria derrubar esse veto. Senhores, antes de passar a palavra para o líder do governo, certamente para devolver o veto que diz respeito ao Ministério Público, eu quero solicitar aqui uma autorização para a inclusão na pauta de 2 projetos. O 7821, que é um projeto de resolução da mesa diretora da Assembleia, e o 0215, que é o veto que o deputado Amaury acaba de citar. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Então, senhores, processo 7821, mesa diretora, institui no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás o Parlamento Metropolitano, distribuído ao deputado Hélio de Souza, relator pela aprovação da matéria, está em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 0215, um veto do projeto deputado Amaury, Hélio de Souza, relator pela rejeição
do veto, é pela manutenção do veto? A rejeição do veto. Só eu enganei aí. Aqui está manutenção. Não, então... Mas se bem que manutenção não, e rejeição mas pode então... ser o computador que está acostumado. Eu vou colocar rejeição aqui, que eu sei que Vossa Excelência, sem ler, eu já tinha dito que era rejeição. Perfeitamente. Eu consegui ler nos seus olhos. Telepatia. Exatamente. Então, é pela rejeição do veto, até para manter o bom relacionamento de Vossa Excelência, deputada Amauri. Posso? Pela rejeição do veto, está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordar, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a rejeição. Vossa Excelência, deputada Amauri. Eu só quero dizer que esse projeto é um projeto que tem também a autoria do deputado Hélio de Souza. Foi o deputado Hélio de Souza quem me levantou essa possibilidade para que nós fizéssemos essa emenda a uma PEC, né, para poder dar remissão a esses produtores rurais. Então, aqui eu quero agradecer o deputado Hélio de Souza, quero agradecer também o deputado Lucas Calil, que também é preocupado com essa situação, o deputado Vinícius Cirqueira está aqui também, então obrigado aos senhores aí por essa preocupação aí com os produtores rurais do nosso estado. Deputado Bruno Peixoto. Conselheiro, eu gostaria de... Presidente, eu gostaria de entregar um voto em separado no processo 2019-6259, é um veto do nosso governador referente ao Ministério Público. E gostaria de pedir a compreensão de todos para que possamos votar pela derrubada do veto. O Ministério Público tem um orçamento próprio já destinado, inclusive nós aprovamos, e está fazendo um remanejamento interno na estrutura do Ministério Público. Não há acréscimo de receita, não há incremento de receita, é apenas um remanejamento. Apresentei o nosso voto em separado, extremamente técnico, com todos os artigos da Constituição Federal e também da nossa Constituição Estadual, apresentando o voto em separado pela derrubada do veto, e gostaria de pedir o voto a todos. Está aqui o nosso procurador-geral, subprocurador, doutor Ciro, e passo às mãos do nosso conselheiro para apreciação. Senhores, vai falando, né? Já acostuma. Vai confiando, vai confiando. Vai confiando, Humberto, igual nós confiamos em Papai Noel. Sou contra. Senhores, eu quero pedir a prorrogação da sessão, se necessário, para que a gente possa analisar esse veto. E antes, eu quero passar aqui a palavra para o nosso procurador, doutor Ailton Flávio Vec, para fazer aqui uma saudação aos membros da CCJ, deputados que não são membros também, mas que estão sempre presentes. Doutor Ailton, é sempre um prazer recebê-lo aqui na CCJ e na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Alô, obrigado. Eu cumprimento o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Humberto, cumprimento o líder do governo, Bruno Peixoto, cumprimento os deputados que aqui estão. Para nós sempre é um prazer e uma honra estar diante daqueles que representam a população desse Estado. E sabemos e somos cientes da responsabilidade que Vossas Excelências têm no trato das questões da sociedade e o tanto que vem se empenhado para fazer com que o Poder Legislativo cada vez mais se qualifique, se aprimore e efetivamente possa levar à sociedade aquilo que ela espera de todos nós que estamos na área pública. Portanto, aqui eu gostaria de fazer um cumprimento especial por estar aqui e parabenizá-los pelo trabalho que a Assembleia Legislativa, e especialmente esta comissão, tem feito pelo Estado e pela população de Goiás. Muito obrigado. E colocando, agora só me desculpe, queria colocar o Ministério Público à disposição de todos, a nossa instituição também, ela, embora nós não tenhamos a eleição, como Vossas Excelências aqui têm, estão submetidos à eleição da sociedade, mas nós também temos uma função
de indução da sociedade, dos interesses da sociedade. E esse é um trato comum que nós temos e colocamos, então, o Ministério Público à disposição de todos para essas tratativas. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Foi um prazer e uma honra estar aqui. Obrigado, doutor Ailton. Passar a palavra também ao subprocurador, nosso amigo, doutor Ciro. Muito bem-vindo aqui à CCJ. Apenas cumprimentá-lo, deputado Humberto, a todos os demais deputados aqui presentes, agradecer pela deferência, pela acolhida, pelo respeito com que sempre tratam os representantes do Ministério Público, pela abertura que nos dão a sempre explicitar aqui as razões dos projetos que são encaminhados pelo Ministério Público a essa casa e agradecê-los pelo cuidado com que sempre tratam todas as questões que interessam, e todas as que passam por aqui, é claro, que são relevantes para a população do nosso Estado. Cumprimentá-los pela posição sempre autônoma e responsável com que esse poder trata todas as questões. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ciro. Então, senhores, é o processo 6259. Governadoria do Estado veta integralmente autor de lei complementar número 03, de 12 de setembro de 2019. Solicitou vista o líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Ele relata pela rejeição do veto. Eu coloco em discussão. Para discutir, deputado Henrique Arantes, depois Leda Borges, Humberto Teófilo, delegado Eduardo Prado. Lembrando que nós já prorrogamos a sessão, então não tem problema passarmos aqui das 15 horas. Presidente, mas eu não vou usar os 10 minutos, não. Mas tem breve. 10 minutos. Não vou precisar disso tudo, não. Deixar os colegas usarem o restante do tempo. Eu manifesto o voto favorável à rejeição do veto. As manifestações e o entendimento é o mesmo do líder do governo. Tem um orçamento próprio que nós aprovamos, inclusive, e que foi vetado e que nós derrubamos o veto. Não sei se os senhores se recordam disso. E que estava a Assembleia, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, estava o TCM e o TCE neste orçamento, que nós aprovamos, foi vetado e derrubamos o veto. Agora o Ministério Público quer remanejar o seu orçamento, que já está aprovado. E o governador veta, eu queria fazer uma crítica ao governo, deputado Bruno. O governo faz um veto a algo que já é uma peça legal e que é um remanejamento próprio, sem ter nenhum tipo de acréscimo de despesa para o erário público. Então, eu não consigo entender como que o governador, que talvez não é a autonomia dele, é claro, talvez não é, na verdade, a avaliação dele, a decisão sim, mas a avaliação não, a avaliação partiu da Procuradoria, mas eu gostaria de fazer essa crítica à orientação que o governador recebeu para poder fazer o veto a essa matéria, que foi totalmente desnecessária e acaba criando um certo celeuma aí entre os entes que estão sendo envolvidos. Então, eu manifesto o voto favorável a rejeitar o veto da matéria e encerro aqui a minha parte da discussão. Presidente, usei 1 minuto e 20 segundos. Obrigado. Saudações atleticanas. Deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, quero cumprimentar o nosso subprocurador, nosso procurador, o líder do governo. A minha fala é muito semelhante à fala do deputado Henrique Arantes. Como é que o próprio Poder Executivo veta uma decisão legal, que é o orçamento, a capacidade de trabalhar o orçamento próprio do Ministério Público. Onde é que está a assessoria jurídica desse governo? E aí, a gente fica olhando, isso aqui, deputado Bruno, é um erro grotesco, grosseiro, né? Falta de conhecimento jurídico. Como é que expõe o governador Caiado numa vergonha dessa? Tem que levar isso ao governo, líder. Expor o Ministério Público, precisar que o Ministério Público explique uma situação que quem explica é o próprio Executivo. Tem que saber, além de trabalhar juridicamente as coisas, né? Aí, nesse momento, não existe situação de oposição aqui. Aqui existem deputados cônscios do seu papel, que dominam a questão legal
e que tem que consertar erros grotescos, vetos. Lá está a assinatura do governador Ronaldo Caiado nesse veto. Não está a assinatura de assessoria jurídica dele. O que pensar o Ministério Público de um governo desse? De um governador que veta uma questão legal do Ministério Público, né? Então, assim, só compete a nós alertar a Vossa Excelência, para alertar o Executivo de que esse tempo que nós estamos aqui com o doutor Ailton Vec, com o nosso subprocurador, tendo que, após que tiveram que vir explicar uma coisa mais do que explicada em lei. Então, assim, o nosso voto realmente é favorável à derrubada do veto. Não porque somos oposição ou situação, mas é por uma questão legal, jurídica, justa, né? E de autonomia de poderes. Então, fica só essa alerta, que é o que eu queria ter dito na fala, igual à fala do deputado Henrique Arantes. O nosso voto é favorável à derrubada do veto, mas pedindo a Vossa Excelência que evite essa exposição da base nesses casos. Muito obrigada, senhor presidente. Tem a palavra, delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Ailton, subprocurador. E venho aqui manifestar também o voto contra a rejeição do veto. E realmente o que a gente vê nessa conduta do governo é lamentável. Lamentável, deputado Bruno. Será que o governador não sabe que Defensoria Pública, Ministério Público tem orçamento próprio? Será que ele leu, será que alguém lá do governo leu a Constituição Federal, leu a Constituição Estadual? E agora vem, veta um absurdo desse. Isso é um absurdo, e pode ver aí que é um recorte e cola do veto. Parece que lá no computador, lá do governo, deve ter já o modelinho, veto. Está lá o modelinho prontinho já para imprimir e assinar. Isso não é a primeira vez que o governo fez isso, não. No Estatuto do Servidor Público, bom a gente lembrar aqui, colegas, que nós derrubamos o veto do governador, doutor Ailton, onde que excluía aí o Ministério Público, o Poder Legislativo. O governador vem em veto e agora está falando que o Estatuto do Servidor Público aplica para todos. O entendimento lá na Secretaria de Administração é para aplicar para todo mundo. O governo está enganando o servidor público de novo. Está enganando o servidor público. O que ele fez aqui? Fizemos aqui, nós deputados aqui, fomos feitos de idiotas. Derrubamos o veto e agora a interpretação lá é que o Estatuto do Servidor Público aplica para todos. Que palhaçada que é essa? Nós fizemos aqui papel de bobo para derrubar o veto? É um absurdo essas situações. E novamente, falando em veto, doutor Ailton, eu gostaria até de sugerir a Vossa Excelência, faça uma recomendação para o governador. Fala para ele tirar as tomadas de energia que estão nos presídios, porque ele vetou um projeto aqui que determinava a retirada de tomada de energia elétrica. Faça uma recomendação, fala para o governo o que foi. Ele está com medo de organização criminosa que está dentro da cadeia? Porque se retirar a tomada, o bicho pega, né? Está com medo? Então, um absurdo o que a gente faz, ver esses vetos. Teve alguns projetos meus que foram vetados, que até concordo. Concordo com alguns vetos, sim. Mas agora, fazer aqui de novo, vetar um projeto do Ministério Público que tem orçamento próprio, estão fazendo aqui a gente bobo, colegas. De bobo. E agora, veta a retirada de tomada de energia elétrica. Pelo visto, doutor Ailton, eu acho que não vai demorar muito. Não vai demorar muito com essas condutas aí do governador. Ele vai acabar sendo acionado por improbidade administrativa. É lamentável, mas o que ele está fazendo aqui, né, ao arrepio da lei, e ainda
desmoralizando, aliás, tentando desmoralizar colegas deputados que derrubam o veto e depois vêm com outra conversa. Lamentável, votamos aqui com certeza para derrubar o veto, tá? Porque isso que o governo está fazendo é triste, é lamentável uma situação dessa. No mais, muito obrigado. Para a discussão da matéria, Eduardo Prado. Senhor presidente, caros colegas, quero também deixar aqui as minhas manifestações positivas em relação ao doutor Ailton Vec, doutor Ciro, Ministério Público, pessoas que há muitos anos nós temos uma boa convivência e até como delegado de polícia em várias investigações que fizemos em parceria, nos casos que tomei conta sempre com o apoio do Ministério Público. Da mesma maneira, gostaria de agradecer ao doutor Ailton das suas ponderações em relação às nossas lutas aqui na Assembleia também. Dizer que, da mesma maneira que o Humberto falou, eu acredito que o governo tem sim que ter mais cuidado, mais acuidade, talvez fazer uma reciclagem jurídica com as pessoas que estão manifestando em relação aos projetos do governador, doutor Ailton, porque eu conversei com o senhor recentemente no Ministério Público, o senhor me manifestou a preocupação em relação a esse projeto e há uma falha jurídica de orientação do governador. Projetos nossos, constitucionais, que há, sem margem de dúvida, vetam, né, recentemente agora retirando a questão da PEC da Previdência em relação ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, à Assembleia. Já observei hoje nas redes sociais que o governador, a Procuradoria do Estado, já manifesta para entrar com uma ação para recorrer dessa decisão. Ou seja, está virando uma balbúrdia, porque o próprio governo orienta a sua base a derrubar o veto e, ao mesmo tempo, quer recorrer. Eu já não estou entendendo mais nada. Eu coloquei no Twitter que eu já não estou entendendo mais nada, porque veta, aí a base derruba o veto, e, ao mesmo tempo, depois de derrubar o veto, o próprio governo vai recorrer daquilo que o derrubou o veto. Ou seja, uma novela que ninguém entende. Então, eu acho que está faltando uma orientação jurídica. A gente pode fazer um seminário. Eu me predisponho a dar aula de direito constitucional, administrativo para as pessoas que estão orientando o governador, meu amigo Bruno Peixoto. Segundo, é dizer ao senhor que eu agradeço e manifesto a minha preocupação aqui em relação aos projetos que o senhor lutou, a questão da polícia penal, por exemplo, que nós temos aí, estive com o senhor lutou com o governador, reitero aqui o pedido ao Ministério Público, a preocupação dessa autoridade policial, ora deputado estadual, presidente da Comissão de Segurança Pública, do excesso de número de temporários. E isso vai gerar um caos no sistema prisional, porque eles não quiseram mudar a cláusula de barreira, há pessoas que foram aprovadas e agora, na vida pregressa, estão sendo barradas, poderia ter 600 pessoas, e a justificativa do governo, a minha, aquele ofício que encaminhei, doutor Ailton, é que, infelizmente, não tem orçamento. Mas orçamento para prorrogar a Previdência para algumas categorias tem, aí, situação difícil e que o governo está fazendo. E eu apresento para o senhor depois, inclusive uma ação da OAB, do DF, o Tribunal de Contas do DF, o próprio Poder Judiciário definiu que os candidatos eliminados no concurso de agente penitenciário no DF vão tomar posse e vão continuar no certame. Por quê? Porque é a questão da seriedade. Ademais também, doutor Ailton, peço o apoio do senhor, doutor Ciro, para olhar com cuidado a questão do concurso dos delegados de polícia, a nomeação dos delegados de polícia. Nós estamos vivendo uma calamidade, o senhor sabe disso, estive com o senhor várias vezes e peço, reitero aqui na presença do senhor e no líder do governo, para que a gente possa, assim, só concluir, que a gente possa, doutor Ailton, lutar mais uma vez, o senhor junto ao governador, foi uma promessa minha ao deputado Humberto Teófilo, eu estou preocupado porque os delegados respondendo várias comarcas, Amauri, só por obséquio, obrigado, tá, obrigado pela educação. Gostaria de dizer ao senhor que reiterar ao governador e para que a gente possa... Os delegados não suportam mais, a verdade é essa. Acúmulo de comarcas, estão passando problemas, e as delegacias das mulheres, na Semana das Mulheres, né, as delegacias sem delegadas, enfim, é um caos. O governador que diz a nossa polícia bate no peito, a polícia tem um certo limite, e o limite da legalidade o senhor sabe o que é, e eu tenho muitas dúvidas de manter a segurança pública do jeito que está, e o senhor sabe da realidade. Então, o senhor tem uma voz ativa ao governo, doutor Ciro, eu manifesto aqui, não como oposição, por expulso de forma injusta da base, por manter a ética, inclusive com o Ministério Público, os servidores de lá, o senhor acompanha a minha trajetória, mas por questão de preocupar com a segurança pública, que é a bandeira principal do governador. Se não fosse segurança, Humberto Aidar, o governador estava com a sua popularidade baixa, porque ele bota Bolsonaro de um lado e os policiais do outro. Só que tudo tem limite, os policiais estão estafados. A palavra aqui, uma parte para o meu amigo, doutor delegado Humberto Teófilo. Obrigado, Eduardo Prado. Só aproveitando aqui essa temática dos temporários,
na administração penitenciária, doutor Ailton. Hoje nós temos aí aproximadamente 2.500 vigilantes penitenciários temporários. Nós temos um concurso em andamento. E a emenda constitucional da Polícia Penal foi promulgada em dezembro do ano passado. E mesmo assim, o governo insiste ao arrepio da Constituição, da lei, chamar temporários. Isso não pode. A Constituição Federal, clara, não pode servidor temporário na administração penitenciária. E mesmo assim, recentes convocações de vigilantes temporários, eu não sei o que está acontecendo com o governador. Isso é preocupante. É preocupante. Preocupante porque a Constituição é clara. Nós temos os concursos em andamento, 500 vagas, não tem cadastro de reserva, não quer tirar a tomada de energia elétrica da cadeia. É uma vergonha, realmente lamentável a conduta do governo, que vamos, pelo menos, que faça um cadastro de reserva de concurso para os policiais penais, ao menos isso. Obrigado, Eduardo, flagrante neles. Eu queria agradecer, também cumprimentar meu amigo, Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça, o desbravador da região de Posse, comigo durante 6 anos. Enfrentamos a bandidagem, botamos bandido atrás das grades. Aliás, pegamos o presídio com 20, entregamos com 138 vagabundos presos. Todo respeito, doutor Jales, sempre, né, nosso amigo particular. Então, Humberto, só para finalizar, pedir ao doutor Ailton, que independente de base ou oposição, o senhor é uma pessoa muito ponderada, pautar isso com o governador, porque ele se diz que a liminar do Supremo, essa que antecede o RRF, teria proibido as promoções e proibido em relação à questão dos concursos, enfim, não há qualquer tipo de violação nesse sentido. Diz que o ministro Gilmar, sei lá quem é, está analisando. Mas quando foi para suspender a liminar que foi conseguida aqui, o governador pegou o avião e foi pessoalmente lá no ministro Dias Toffoli. Da mesma maneira, poderia ir de uma forma célere, pedir uma decisão rápida dele, para que ele possa, logicamente, caso de urgência, porque a segurança pública é algo imprescindível para o Estado, para a nomeação dos delegados de polícia e, logicamente, a questão da Polícia Penal. Então, isso é questão de urgência e emergência, e eu tenho certeza que não é preconizado qualquer óbice em relação a essas nomeações. Ademais, agradecer a presença do senhor e conte conosco aqui na Assembleia. Muito obrigado. Registrar e agradecer a presença do Jales, que é membro cativo aqui da CCJ, né? Transita em todos os lugares na Assembleia, sempre muito bem recebido. Jales é uma figura muito querida por nós. Major Araújo, para a discussão da matéria, 10 minutos com direito a ser aparteado. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, apenas para cumprimentar também o doutor Ailton Vec, doutor Ciro, doutor Jales, que estão aqui, né, em defesa do Ministério Público, como nós também. Eu acho que a casa ela tem sido um braço do Ministério Público. Nós reconhecemos o valor do Ministério Público, a importância hoje, não só na questão da justiça, mas na busca de todos os anseios, os mais prementes, os que fazem a nossa sociedade mais sofrer. O Ministério Público tem estado ali ao lado, doutor Ailton. Mas manifestar também, senhor presidente, nós já conhecemos o governador Caiado, e é preciso que repita aqui o nome dele. O único responsável por tudo isso não é a Procuradoria do Estado, não é nenhum dos secretários, não é o Gabinete Civil, não é o líder do governo aqui, é o governador Caiado. O governador Caiado, ele faz isso nitidamente para que os poderes, os demais poderes, vá lá ajoelhar no pé dele, implorar, pedir, enfim. O raciocínio do governador é que ele fala assim: vou fazer eles virem aqui, como tentou fazer com alguns deputados nesta casa e não conseguiu com alguns deles, graças a Deus. Então, é tudo muito planejado, é muito calculado. Eu vou vetar, eu vou fazer com que eles venham aqui negociar comigo, eu vou fazer, na realidade, ajoelhar mesmo o termo correto,
O presidente do tribunal tem que vir aqui, o procurador-geral, o chefe lá da Defensoria Pública e os demais poderes, o do Legislativo, o presidente Lissauer, tem que vir aqui e nós vamos ter que negociar. Ou então eu pego os meus deputados, como ele intitula, os meus 26 deputados, e mantenho o veto e mostro para eles. Mas é tudo muito calculado, ele sabe que dificilmente esse veto não seria derrubado, mas enfim, ele faz aí a médiazinha dele e depois ele mesmo determina para casa que a casa derrube o veto dele. Estranhamente, faz parte de uma estratégia ridícula, esdrúxula do governador de se empoderar um pouquinho mais. É porque é assim que ele age, mas aqui na casa não, doutor Ailton, doutor Jales, o senhor que é assessor parlamentar aqui do Ministério Público, aqui na casa nós estaríamos sempre ao lado do povo. Eu não sou o deputado do Caiado, eu sou deputado do povo. O que nós temos que atender é o anseio do povo. A justiça é importante para o povo, o Ministério Público a Defensoria Pública e a Assembleia Legislativa também. Isso precisa ser respeitado. Então, o senhor conte conosco para derrubada. Eu faço um apelo para o senhor também. Eu vi os parlamentares falando aqui dos problemas. Nós estamos elaborando uma representação ao Ministério Público e uma ação também. Vão entrar também com uma ação civil pública. Vou fazer as duas coisas. Mas deve chegar lá para o senhor uma representação, porque o governador viola a lei e não paga os direitos dos servidores públicos. Os policiais militares, doutor Jales, foram promovidos o ano passado. Policiais militares, policiais civis, os delegados, todos os agentes prisionais, os policiais prisionais, penais, foram promovidos e não receberam a diferença. O Estado está praticando o locupletamento indevido do Estado, quer dizer, uma série de violações, de problemas, e nós estamos muito bem fundamentando e propondo lá uma ação de improbidade também do governador. Eu entendo como improbidade o não pagamento, o não cumprimento da lei, e isto chegará lá. Eu peço que o senhor aprecie com muita imparcialidade, que pelo menos nos dê a oportunidade de ver essa matéria ser discutida apropriadamente em defesa dos direitos dos servidores, os únicos direitos que ainda persistem, porque aqui já foi derrubado o quinquênio, já foi derrubada a licença-prêmio, mas persiste ainda o direito de ser promovido, mas não se paga. Sem falar que o governador daqui a pouco ele vai extinguir a carreira, vai extinguir alguns postos porque não promove. Além de não promover, aqueles que ainda conseguem a promoção não recebem. Então nós estamos também fazendo algumas representações ou ações judiciais, nós estaremos fazendo. Tenho certeza que se no caso da ação civil pública, o MP vai ser ouvido, e no caso da representação, o próprio MP talvez terá que propor ação. Eu peço ao senhor encarecidamente que nos ajude a garantir o direito daqueles que trabalham muito. Aliás, o doutor Eduardo Prado muito bem disse aqui, o governador tanto que botou um banner grande, um outdoor lá no Palácio das Esmeraldas, agradecendo às forças policiais. Vale frisar que os índices de criminalidade caíram no Brasil inteiro. Nós tivemos uma queda dos índices no Brasil inteiro, mas ele entende que foi só em Goiás, e é a única bandeira que ele ainda pega como pauta positiva do seu governo, e mesmo assim massacra os servidores da segurança pública. Então eu peço ao senhor, fica o nosso apelo, agradeço o doutor Jales aqui. O doutor Jales, ele faz consultoria de graça para a gente aqui, nós estamos sempre recorrendo a ele. Parabéns pelo trabalho do Ministério Público. E conosco aqui, os senhores, acho que com o PSL, posso falar em nome do meu partido, os senhores podem contar sempre. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, está em votação.
Senhores deputados, concordarem com a derrubada do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a derrubada do veto. Eu só tenho mais um veto aqui para ser discutido, peço autorização. É outro veto, deputado Amaury Ribeiro. O processo 0003, veta integralmente autor de lei 334, de 27 de novembro de 2019, Irmondes Cruvinel, pela derrubada do veto, está em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovada a derrubada. Não havendo mais matéria a ser deliberada, agradeço a presença do doutor Ailton, do doutor Ciro, dos deputados, da assessoria dessa comissão, assessoria dos deputados, e convoco outra reunião em caráter ordinário para a próxima terça-feira. Um abraço e está encerrada a presente sessão.